primeiro. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isso, ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Fala, Senhor, conosco pela palavra agora lida, pelo Teu Espírito Santo. Precisamos ser ministrados, precisamos receber de Ti a palavra, precisamos ser orientados pelo Teu Espírito Santo. Revela, Senhor, o Teu querer às nossas vidas. Tire agora impedimentos, barreiras, as distrações que queiram roubar a ministração de hoje. Abençoe quem assiste esse culto, quem vai assistir depois. Usa-me, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. Eu quero falar de um texto que eu amo. Esse texto eu amo. Na verdade, eu amo os textos bíblicos, né? As passagens, os milagres, aquilo que Jesus realizou. É bom demais falar sobre esses milagres. Fazia já algum tempo, alguns meses que eu não pregava sobre os milagres de Jesus. E essa semana Deus ministrou no meu coração 2 textos para falar de milagre. E é esse texto que nós vamos falar hoje. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês: o que se trata o texto? O texto ele vai começar dizendo, não fecha a Bíblia, deixa ela aberta, que a gente vai ler alguma coisa aqui. O texto começa dizendo: depois de concluir esses discursos, essa pregação, essas pregações. Quais pregações? O que Lucas está escrevendo? O que ele está dizendo? Lucas está falando do capítulo 6. E o capítulo 6 é um capítulo onde Jesus ele faz um sermão chamado Sermão da Montanha. E ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele fala sobre a oração, ele fala sobre jejum, fala sobre onde nós devemos pôr o nosso coração, dizendo que onde nós colocamos o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. E uma das coisas que Jesus ensinou, lá no capítulo 6, versículo 37, foi a seguinte palavra: não julgueis, para que vocês não sejais julgados. Fala sobre julgamento. Ele faz esse discurso para judeus, para religiosos, para os seus discípulos. Ele faz esse discurso dizendo: olha, não vamos julgar.
Não cabe a nós julgamento. Julgamento pertence a Deus naquele grande dia. Posso ouvir um amém, queridos? Ele fala sobre essas coisas, e depois de falar todas essas coisas, ele conversa, ele dialoga. Alguns milagres aparecem, algumas histórias aparecem na sequência. A primeira delas está aqui: a cura do servo do centurião. Eu já vou explicar o texto. Depois ele vai falar sobre a mulher pecadora, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Quem já viu falar desse texto? Diga amém. Amém? Aquela mulher pecadora. E outros milagres. Vai falar sobre aquela mulher, a viúva de Naim, que era uma mulher viúva, vivia numa condição muito deplorável por ser viúva, e ela perde o seu filho, e ele ressuscita o filho dela. Então esses textos, eles não estão aqui jogados, tem uma conexão. Lucas, quando escreveu o seu evangelho, quando ele escreve esse evangelho de Jesus Cristo, segundo a sua percepção, a sua ótica, ele está escrevendo para um público que não era judeu, e era um público, um não judeu, o não israelita, o não judeu, ele sofria, porque na concepção dos judeus, todo o plano de salvação era exclusivo para os judeus, como de fato era. Mas os judeus rejeitaram Cristo, e por isso a salvação, ela deixou de ser restrita aos judeus, e ela passou a ser para todo aquele que crê. E eu creio, quem também crê, diga amém. Ela passou a todos. Então o grego poderia se converter, o romano poderia se converter, um egípcio, sei lá, de qualquer outra parte poderia se converter a Cristo. E Lucas está dizendo que, depois de Jesus falar todas essas coisas, ele se encontra com uma pessoa que falava em nome de um centurião. E aqui tem a expressão centurião. O que é o centurião? Centurião era uma espécie de um comandante de um grupo de 100, daí vem o nome centurião, 100 soldados. E esse centurião, ele não era judeu, ele era estrangeiro, ele era romano. E judeu não gostava dos romanos, não gostava. Porque quem dominava Israel na época de Jesus eram os romanos. Entendeu? Quem entendeu? Diga amém. Eram os romanos que dominavam. Então falava que era romano, o povo já não gostava. Falava que era romano, as pessoas já tinham problema, já não queriam ter perto. Falava que trabalhava para os romanos, os publicanos trabalhavam para o Império de Roma, cobravam impostos. O judeu não gostava. Lembra de Zaqueu? O judeu não gostava. Por isso que quem conta a história de Zaqueu foi Lucas também, e somente ele. Aqui Lucas conta que esse centurião, apesar de ser romano, ele era diferente. Porque na verdade, apesar de ser romano, ele gostava dos judeus. Apesar de ser romano, quando os judeus queriam construir uma sinagoga lá em Cafarnaum, um lugar para eles escutarem, eu conheci essa sinagoga. Quando eles queriam construir essa sinagoga, quem bancou, quem pagou a obra? Foi esse centurião. Ele tinha dinheiro. E diz a Bíblia que esse centurião, ele ouviu dizer de Jesus Cristo, e ele ouviu dizer que Jesus fazia milagres, e ele acreditou nessa palavra. Posso ouvir amém, queridos? Você pode falar para quem está ao seu lado: Jesus continua fazendo milagres. Amém? Jesus, queridos, ele continua curando pessoas. Amém? Jesus continua curando pessoas no hospital. Jesus continua abrindo portas de emprego. É milagre. Amém? Ele continua restaurando famílias. Ele continua restaurando sonhos. Ele continua fazendo milagres. Amém? Eu não sei o que você precisa, mas o Jesus que eu estou pregando aqui hoje é esse Jesus da Bíblia aqui, que continua fazendo milagres até o dia de hoje. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu vou tentar descrever a cena.
Jesus chega em Cafarnaum, uma cidade pequena, e ele vem acompanhado de quem? O texto vai falar que vinha uma grande multidão. Eram vários judeus que estavam ali, discípulos, tinha um povo ali, uma quantidade razoável de pessoas. E quando Jesus chega em Cafarnaum, o centurião de Cafarnaum pediu para que alguns anciãos fossem até Jesus conversar com ele acerca dele. E você pergunta: pastor, mas por que ele não foi falar com Jesus? Por que ele mandou um recado para Jesus? Porque aquele centurião, ele não se achava digno de tantas coisas que ele já tinha ouvido. Ele não se achava digno de aparecer perante Jesus e conversar com Jesus. É aquela pessoa que não se acha digna de orar. É aquela pessoa que chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim. Eu pergunto: mas por que você não ora? Porque Deus não me ouve. Ele ouve o pastor. Mas por que ele ouve a mim e não ouve você? Ah, porque eu não sou digno. Tem gente que tem esse pensamento. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Tem gente que pensa assim. É uma mentalidade totalmente errada, equivocada. Porque o pastor ou qualquer outra pessoa, aquele profeta, aquele irmão, aquela irmã, não tem nenhum privilégio a mais que eu e você. Porque aos olhos de Cristo, aos olhos dele, todos nós somos iguais. Se você é romano, você é judeu, você é brasileiro, não importa o que você é, somos iguais. Você é crente, você é católico, você é espírita, o que você é? Somos iguais perante aos olhos dele, não tem ninguém melhor. E aquele centurião envia um recado. E essa primeira parte do texto, eu dei um nome para ela. A primeira parte do texto foi uma quebra de paradigma. Repita comigo: quebra. Mais alto, diga: quebra de paradigma. O que é quebra de paradigma? Eu vou explicar para você. Primeira coisa, ele era romano, ele era estrangeiro. Tinha um preconceito muito pesado sobre ele. Ele sabia disso. E o segundo paradigma que é quebrado aqui foi o fato: ele não precisava de nada. Ele estava saudável, a esposa, filho, se ele tivesse, não sei, todo mundo estava bem, dinheiro, tinha emprego de Roma, estava bem. Mas ele pede oração, ele pede ajuda, não foi por ele. Ele pediu para uma outra pessoa. Já quebrou um paradigma aí. Porque geralmente as pessoas pedem por ela mesma. Geralmente as pessoas: eu vou no monte orar, vai orar por ela mesma. Vou fazer uma campanha, vai fazer uma campanha por ela mesma. Eu vou entrar num propósito de jejum, por quem? Por mim mesmo. Cada um faz a sua. Ele pediu, não foi por ele, foi pelo seu servo. Aqui já é um segundo paradigma quebrado. Porque servo, escravo, era considerado uma ferramenta. Você tem um martelo, o martelo quebra, o que você faz? Substitui. Se não dá para consertar, você substitui. Um servo, um escravo, quando ficava doente, o que se faz? Substitui. Esse homem, ele tinha uma cabeça diferente. Ele não olhava para o servo dele como ferramenta. Ele não olhava para o servo dele como mais um. Ele não olhava para o servo dele como 010, ou 020, ou 08. Não era um soldado. Era alguém importante para ele. Não era mais um servo, era alguém que ele tinha um apreço. Aqui tem uma quebra de paradigma. Por quê? Porque o texto mostra que perante Cristo não importa se é servo, não importa se ele é escravo, não importa se ele é judeu, não importa se ele é romano, todos nós estamos num patamar de igualdade perante Cristo. E é por isso que nessa noite eu quero encorajar pessoas que estão aqui ou que estão me assistindo, que estão se sentindo diferentes, que estão se sentindo longe de Deus. O meu convite nessa noite é que você possa se aproximar de Deus, porque Jesus te ama, Ele tem uma obra na tua
esse tipo de preconceito não é que alguém fala. Porque eu nunca cheguei para alguém e falei, ó, você não pode orar. Eu nunca cheguei para alguém e falei assim, ó, Deus não te ama, porque você é um pecador, uma pecadora. Até porque se eu faço isso, então você não importa, porque eu também sou igual. Esse tipo de pensamento é a própria pessoa que desenvolve na mente dela. Deus não me ama. Mas por que Deus não te ama? Porque olha a minha vida, pastor. Olha o filme trágico, olha o filme de terror, olha o drama que eu estou vivendo na minha vida. Deus não me ama, Deus está me castigando. Deus te ama, querido. Você pode dizer isso para alguém? Deus te ama. Fala assim, Deus tem uma obra na tua vida. Pastor, mas eu estou doente, pastor, Deus não me ama. Ele te ama. A doença pode ser que ele tenha um propósito para fazer um milagre na tua vida aí, mas Ele te ama. Pastor, será que Deus me ama? Eu perdi o emprego. Será que Deus me ama? Ele te ama. Talvez Ele tenha um propósito para te ensinar nessa fase que você está vivendo. Pastor, eu estou numa luta na minha casa. Será que Deus me ama? É claro que Ele te ama. Talvez esse processo na tua casa é Deus mostrando algo para você, mas você é amado e querido por Deus. Hoje tem resposta de Deus para você. Amém? Você pode dar glória e exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nessa parte aqui eu chamei quebrar paradigma. Ele quebra. Quando esse homem chega para Jesus e fala, ó Senhor, chegam para ele e falam assim, ó, o servo do centurião está lá, está morrendo, está lá nas últimas, na UTI, está desenganado, está doente demais, moribundo, ou seja, está quase para lá, mais para lá do que para cá. Chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, esse cara aí, ó, esse centurião que ele está falando, ele é gente boa demais, Senhor. Vai lá na casa dele, Senhor. Ele é um homem bom, Senhor. Ele que construiu essa sinagoga. Ele é um homem decente. Ele é romano, mas ele é gente boa. Quem entendeu? Diga amém. Ele é um homem bom. O que as pessoas falam ao nosso respeito, hein? Já parou para pensar o que será que as pessoas comentam ao nosso respeito? Já parou para pensar? Não é que você vai se apegar a isso, né? Pelo amor de Deus. Mas o que será que as pessoas comentam ao nosso respeito? Será que as pessoas comentam a respeito da Vale de Bênção? Para ser mais específico, da Vale de Bênção brasileira. O que será que as pessoas comentam da gente? Pô, a igreja lá é... O que será que eles falam, né? Chegaram para Jesus e disseram, Senhor, vai lá. Ele é um homem decente, ele é um homem bom. Ele é um homem bacana.